Sabemos, né, que a contribuição nesse ponto do espaço é inversamente proporcional à quadrada dessa distância, direção em sentido dado pela regra da mão direita, ou seja, produto vetorial de J com esse vetor de diferença. No caso, seria algo entrando no quadro aí, certo? Isso aqui. Então é assim que a gente determina a direção de cada elemento de corrente. Direção em sentido está dada aqui. A intensidade proporcional a isso e ao quadrado da distância aqui embaixo. Certo? Então você pega sempre elementos equidistantes do ponto que você quer calcular ou quer determinar a componente resultante. Porque as contribuições em modo vão ser iguais e você vê a direção em sentido como é que fica. Certo? E simetria nós já sabemos como é que é. Né? Se você transladar a distribuição ou rodar ou fizer operações de simetria e ela não mudar, né? Então ela não vai depender daquela coordenada que você executa a operação de simetria. Certo? Vou fazer alguns exemplos aqui. No fio infinito a gente calculou, tá certo? A gente pode usar fazer um fio longo, tá certo? E é claro que o sistema de coordenadas mais adequado, né? Aqui tem a corrente I, que flui no sentido, digamos, do eixo Z, né? Vou colocar o eixo Z coincidente com o eixo do fio. E essa distribuição tem aquelas propriedades de simetria, né? O H tem 3 componentes, mas se eu fizer a rotação em torno do eixo do fio, certo? Não varia a distribuição, né? Permanece a mesma, certo? Se eu transladar, sendo um fio muito longo, ele não muda, certo? Então, resta só eu me afastar, eu estou nesse ponto aqui, tá certo? E ir para outro ponto, né? A intensidade do efeito deve variar, né? Certo? Então, o campo nesse ponto aqui é um, aqui deve ser outro. Então, o efeito magnético depende dessa distância R, que é o ponto de observação. Então, com essas operações de simetria, né, a gente já elimina algumas informações. Então, simetria diz só a dependência com as coordenadas. Então, por simetria, H tem 3 componentes, certo? Em cilíndrica seria o quê, né? H radial, que só depende de uma variável, por essa propriedade aí. Uma componente azimutal, né? Segunda. E uma terceira componente, que depende também dessa variável AZ, né? Você teria aí a forma geral do H por simetria, né? A simetria eliminou a dependência com as duas coordenadas φ e z, certo? E a gente agora, então, sabendo que H só depende de uma da variável R, a gente vai escolher um caminho fechado e que H fique constante nesse caminho. Então, para fixar isso, eu fixo o R, certo? Que é o argumento de cada componente. Então, o caminho fechado tem que ser o quê? Uma circunferência, né? E, obviamente, eu vou envolver a minha distribuição, né? Para poder conectar com a corrente. Caminho fechado aí. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Certo? Então, caminho fechado, né? Então, eu vou circundar. A corrente está para lá, né? Eu vou circundar assim, né? Se a corrente estivesse para baixo, eu fazia ao contrário. Circundar ao contrário, certo? Então, o DL nesse caso é quem? DL é R de φ a φ, né? Observe que se eu fizer isso aqui, eu não vou descobrir nada a respeito da componente radial e axial, tá certo? Se eu aplicar a lei de pé direto, né? Só vou descobrir a componente azimutal, tá?
Vou fazer isso. Antes de determinar quais são os componentes presentes, eu posso aplicar a lei de Ampère sem nenhum problema. Se eu fizer esse caminho fechado aqui, né, desse jeito, então se eu fizer a lei de Ampère integral de HDL, vai ser igual a corrente envolvida aí, tá? Não preciso nem me preocupar muito, a corrente I do fio, certo? Então, se eu pegar essa expressão geral para H, fizer para escalar com isso aqui, essa componente dá zero, a contribuição, e essa aqui também, né? Isso aqui vai dar Hφ de R, R sai da integral, a φ escalar φ dá 1, integral de 0 a 2π, de quem? De φ, né? Igual aí, certo? Então você tem aí Hφ é igual a I sobre 2πr, certo? Então isso só diz o seguinte, que o meu campo é dessa forma. HR de R, AR, mais I sobre 2πr, a φ, que isso não prova que HR e HZ são zero, né? Só para pequena NP só, certo? Mesmo com a existência desses campos, eu obteria esse resultado, certo? Mais HZ de R a Z. Tem. Estou dizendo que isso aqui só me permite calcular Hφ, certo? Eu não apliquei a lei de Biot-Savart ainda, né? Para ver qual é a componente resultante, certo? Mas eu, mesmo assim, mesmo sem saber a componente resultante, eu posso obter uma delas. Tá? Ora, usando a lei de Biot-Savart, né? Eu pego esse ponto aqui do espaço, certo? Divido aí, né? Pego dois elementos de corrente, esse toquinho aqui, certo? E um equidistante. E analisa a contribuição desses elementos. Né? Aqui está o elemento 1, x menos x é esse vetor, né? E ele é um vetor, o J está fazendo isso aqui, no caso. Né? O elemento 2 está fazendo isso, a densidade de corrente local, né? Peguei o mesmo comprimento, certo? Né? Mesma intensidade, e aqui está o vetor de diferença, né? Certo? Ora, esse elemento 1 aqui produz um vetor para dentro do quadro, certo? Eu nem precisava, na realidade, pegar dois, né? Bastava um, certo? Cada elemento, né? Em algumas situações precisa, nessa não precisaria, né? Esse elemento aqui produz um campo para dentro do quadro, esse aqui também, certo? Todos os elementos, na realidade, do fio produzem um elemento para dentro do quadro. Então, pela lei de Biot-Savart, eu sei já que a componente resultante é só uma, que é a componente azimutal, né? Certo? Ou seja, então, pela lei de Biot-Savart, isso aqui dá o quê? Zero, né? Isso aqui dá zero. Por quê? Biot-Savart. Lembre-se, ou Biot-Savart ou equivalentemente as equações de Maxwell para magnetostática. Isso é equivalente a usar aquelas duas equações de Maxwell e analisar as propriedades, né, dos operadores do operador Nabla para chegar a essa conclusão. É equivalente. Porque a formulação de Maxwell é a seguinte: tira essas equações originais, bota as equações diferenciais e trabalha com as equações diferenciais. Então é a mesma coisa, certo? É mais fácil a gente olhar pela lei de Biot-Savart, né? Porque está mais óbvio, certo? Então essa é a resposta, né? H é dado por essa expressão, certo? O campo, né? A gente já tinha visto isso antes. H é igual a I sobre 2πr a φ, né? Tinha obtido B antes, né? B é igual a, usando a superposição, usando a lei de Biot-Savart, μ0I sobre 2πr a φ. Certo?